Eu vou pedir que a nossa irmã Sandra faça a gentileza de ler para nós uma página de Caminho, Verdade e Vida. Como sempre fazemos, a nossa ambientação. Só um instantinho que eu vou te dar aqui o... Se você quiser deixar aqui, tá? Para você não ter que ficar segurando, você só precisa segurar isso. Tá? Boa noite, meus irmãos. Do livro do Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Capítulo 80, Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral do nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes, como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas, em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com leviandade, nem a verdade com a mentira. Bom estudo para nós. Meus irmãos, o alerta foi dado, né? Cumpre o teu dever e caminha. Quando nós fazemos isso, a ajuda chega. Cumpramos sempre o nosso dever e caminhamos. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Esse estudo hoje está gravado e ele será apresentado para nós pelo nosso irmão Antônio Caetano. Vamos prestar a máxima atenção. Olá, irmãos, frequentadores, trabalhadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da internet, através da rádio, da TV Abel. Estamos hoje dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos aí no capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo, que foi dado pelo Mauro, e hoje nós vamos dar uma olhada aí nos itens. Bom, então vamos lá. Item 224. O espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são expressão do pensamento, e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Mas, para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento, e este é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação de um terceiro, não a pode transmitir senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para que lhe é familiar.
Então, os espíritos, eles se comunicam através do pensamento, eles irradiam seu pensamento. O médium, ele vai transmitir, não é? Ele vai decodificar esse pensamento, essa mensagem que ele recebeu, com o cabedal de conhecimento que ele tem. Então, ele vai traduzir aquele pensamento no médium na própria língua, na língua que ele domine. Um médium que apenas saiba o francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês, por exemplo, se ao espírito apraz fazê-lo. Porém, os espíritos que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram. Daí, nem sempre o fazerem. Essa também é a razão por que um médium novato que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que, com um médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples. Para as de grande alcance, faz-se mister um médium desenvolvido, que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Então, os espíritos eles podem dar uma comunicação em outra língua, mas por que eles fariam isso? Né? Tem que haver um porquê. Né? Já que o médium ele já tem naturalmente aquela resistência mecânica, né? O espírito ele transmite o pensamento e o médico tem que decodificar com o seu cabedal de conhecimento, né? Isso aí naturalmente já dá uma resistência, né? Uma resistência mecânica do aparelho mediúnico. Eles nem sempre o fazem, né? Eles vão pelo mais fácil, pelo caminho mais fácil, que é o da linguagem que aquele médium domina. E outra coisa, quando esse médium é novato, né? Se eles têm uma comunicação muito complexa para dar, muito longa, eles não vão utilizar desse médium novato. Esse médium novato ele não vai ter condições, né? Porque ele não tem a habilidade necessária, ele não tem o treino necessário ainda. Então vai ser muito lento, vai ser muito devagar, vai ser muito penoso. E os espíritos, então, eles vão se utilizar, eles preferem se utilizar de médiuns que sejam mais experientes, mais desenvolvidos para essa tarefa. Então, um novato ele vai ter aí as suas mensagens, vamos assim dizer, resumidas, né? Menos complexas, porque ali é um treino, né? Ele está treinando, ele está se habilitando para, se ele perseverar, né? Os bons espíritos aí possam utilizá-lo. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para nos convencermos, e esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. A isso respondem os espíritos. A nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Então, os espíritos sérios, eles vão sempre se comunicar com causas sérias, com causas úteis, né? Essa coisa da comunicação em línguas que o médium não domine, isso num dado momento foi necessário justamente para chamar a atenção, né? Uma questão de curiosidade e até um experimento, né? Mas passada essa fase, né? Isso não é mais necessário, né? Aí falam, não, mas isso aí é para nos convencer, né?
Isso aí é para ter um fim útil, que é para nos convencer, porque tem ali um médium que não sabe falar aquela língua, então aí um espírito vai e se utiliza daquele médium, né? Então, isso é um fenômeno, isso aí teria um fim útil, que seria o de convencer essas pessoas. Mas eles respondem, né? Para quê? Eles não vão se utilizar, não é para isso, né? Eles não vão usar essas pessoas orgulhosas o bastante para achar que, olha, tem que me provar, tem que comprovar para mim que, entendeu? Que eles existem através dessa maneira. Não é assim que funciona, né? Chamamos a nós os que queremos, e estes são quase sempre os mais pequeninos, ou seja, os menos orgulhosos, os mais humildes, os mais sérios, né? E os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Né? Jesus, ele procurou, né, os pescadores, os humildes, né, que tivessem condições, né, de passar a sua mensagem, que era uma mensagem que necessitava, né, de pessoas que tivessem essa possibilidade, não de orgulhosos, né? Se quiserdes convencer-vos de outros meios, dispondes que não há força. Começai por submeter-vos. Não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Então, os espíritos, os bons espíritos, evidente, eles não vão se prestar a caprichos, né? Todas as mensagens, elas devem ter um fim útil, né? Não só para aquele indivíduo, mas que seja abrangente. É essa a função da comunicação espiritual, o despertamento, né? O consolador prometido. Não é um evento para curiosos, né? E nós temos que nos colocarmos na posição de humildes, que estamos recebendo, né, de espíritos superiores, e não entrarmos aí nesse nível de exigências, né, pueris, orgulhosas, né, para satisfazer, né, determinadas vontades. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição, e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Assim, o homem inculto, o campônio, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como campônio, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos o pensamento a tudo sobrepuja. Então, uma comunicação que seja dada a um médium, e esse médium ele seja inculto, né, vamos dizer assim, ele fala em campônio, né, um caipira, por exemplo, ele vai usar, né, ele vai falar, né, uma grande verdade, ele vai falar, né, ideias, né, filosóficas, vai trazer ideias complexas, mas dentro daquele linguajar caipira dele, né, a característica dele, é o cabedal que ele tem. Embora os espíritos possam estar passando para ele ali ideias, né, que não sejam aquelas ideias do seu dia a dia, da sua normalidade, né, ideias filosóficas, ideias assim bastante complexas. Mas ele, por ser um instrumento, ele só pode dar aquilo que ele tem, né? Então a forma dele se comunicar é aquela forma que vai ser, né? Um caipira, ele não vai falar rebuscadamente, né? Ele vai expressar uma ideia, olha, contar uma coisa para ele e ele está repassando aquilo do jeito que ele consegue repassar. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles como do médium. Então essas imperfeições, essas incorreções de estilo, elas podem sim ser uma imperfeição do médium, que pode ser do espírito, que pode ser um espírito imperfeito, né? Nem todas as comunicações são dadas, evidentemente, por espíritos superiores, né?
E essas imperfeições também, elas podem ser do médium, pode ser de um ou de outro. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos vistos fazerem algumas vezes. Lícito é, portanto, corrigi-las sem um mínimo escrúpulos, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Júlio, sem o S, falando de seu neto, porque quando vivo escrevia desse modo, muito embora o neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome. Então, é como se fosse Carlos, né? E o avô aí se comunica, o avô sempre chamou ele de Carlo, né? Um sotaque carregado de Carlo, né? Mas o nome dele é Carlos. E o médium sabe disso, mas aquela é a forma de se expressar daquele espírito, né? Uma imperfeição dele que o médium ali reproduz. E deve reproduzir como uma marca, né? Porque é importante, é o avô que está dando uma comunicação para o neto, é uma coisa específica, né? Como as cartas que o Chico recebia dos familiares, né? Que tinham caracteres, né? Determinados erros até de grafia, de concordância, porque o espírito se expressava daquela maneira, né? Então era importante que isso fosse reproduzido. Agora, se é um médium que está dando uma comunicação geral, né? E ele tem determinadas imperfeições, tem erros de concordância, então pode-se corrigir, é o que eles falam. Lícito é, portanto, corrigi-la sem o mínimo escrúpulos, né? Porque o importante é a ideia, né? Então não vai, eu tenho aqui uma mensagem, eu vou replicar essa mensagem, essa psicografia com erros de concordância de português, não tem nada a ver, né? Se for uma mensagem de cunho não pessoal, né? Continuando, vamos para o item 225. A dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou mediante comunicações de ordem elevadíssima, resume de modo claro e completo a questão do papel do médium. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, ou mecânicos, ou semimecânicos, quer simplesmente intuitivos, não variam essencialmente os nossos processos de comunicação com eles. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Então, a forma de se comunicar dos espíritos ela não vai variar, não importa se o médium é mecânico, semimecânico, se é intuitivo, ele vai sempre irradiar o seu pensamento. E cada médium vai refletir, né, aquele pensamento de acordo com as suas possibilidades, de acordo com suas potencialidades, com seu cabedal de conhecimentos. O caipira ele vai se expressar com o linguajar que lhe é peculiar, né? O homem culto, né, letrado, ele vai se expressar da mesma forma. Se um espírito imperfeito se comunica através de um homem culto e ele sabe que ali tem um erro de português, ele só vai replicar aquele erro de português se for uma mensagem pessoal. Se não, ele como culto ele vai servir, ele vai ser o filtro daquilo e vai dar uma comunicação escrita num português, vamos assim dizer, claro e preciso. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura da palavra, né? São os espíritos falando, para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, isto em razão de suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento, tais ou quais espíritos o podem compreender em virtude do adiantamento deles, ao passo que para tais outros, por não despertarem
nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, estes mesmos pensamentos não lhes são perceptíveis. Então, os espíritos, tanto no plano dos encarnados quanto dos encarnados, eles vão transmitir o pensamento. Agora, quem vai captar esse pensamento vai depender, né, do grau evolutivo. O espírito ignorante ele não vai perceber, não vai sentir a irradiação daquele pensamento. Aquele espírito elevado ele vai precisar de alguém que o auxilie nessa tarefa, algum espírito que esteja no nível de inferioridade ou de materialidade que esteja compatível com aquele espírito que se deseja comunicar. Bom, eu trouxe essa ilustração aí só para uma forma de demonstrar, né, um espírito irradiando, né, o seu pensamento. O pensamento ele não é direcionado, assim, ele é irradiado, né, e os espíritos que tiverem condições de captar, né, é como se fosse uma antena que estivesse transmitindo uma mensagem, tem espíritos que são capazes de captar essa mensagem em graus elevados, uns mais, outros menos, dependendo do grau evolutivo de cada um, evidentemente. Continuando, neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médium é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, se bem não compreenda, do que um espírito desencarnado mais pouco adiantado, se fôssemos forçados a servir-nos dele, porquanto o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, o espírito ele vai procurar um espírito encarnado para poder se comunicar, porque ele está se comunicando com encarnados, né? O espírito encarnado ele vai usar o seu aparelhamento material para captar o pensamento de um espírito que está na erraticidade para transmitir para outros encarnados, coisa que eles não podiam fazer com um desencarnado, pegar um espírito desencarnado para servir de porta-voz. Por quê? Porque ele não ia conseguir, né, se comunicar, ele não tem os órgãos materiais necessários à comunicação, né? Ele está desencarnado, ele não tem um corpo, ele não tem o aparelho fonador, como é que ele vai transmitir, né, aquela mensagem? Então, os espíritos, eles irradiam o seu pensamento para que um espírito encarnado ele possa transmitir a outros espíritos encarnados também. Assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele de preferência nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil do que com o médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriormente adquiridos. Vamos fazer-nos compreensíveis por meio de algumas explicações claras e precisas. O espírito, ele se utilizando num médium que ele tem um cabedal de conhecimento, de cultura, de inteligência abrangente, é evidente que ele vai ter mais facilidade em passar as comunicações do que ele pegar um médium ignorante, que não tenha conhecimento nem nessa vida, nem de vidas anteriores, que não possa ser usado, porque os espíritos também utilizam, né, esses conhecimentos, essas potencialidades que são latentes, que fazem parte, né, nossa, estão lá atrás, mas de alguma forma estão adormecidas, porque nessa encarnação não nos é necessária. Por exemplo, um matemático, uma pessoa que tenha sido um matemático numa outra encarnação, pode perfeitamente encarnar como um operário, porque ele precisava desenvolver determinadas habilidades e que se ele trouxesse aquele conhecimento de matemático que ele tinha, ele não ia, né, ser um operário, ele ia ser uma outra coisa, uma outra profissão, mas ele precisava ser um operário para desenvolver outras habilidades que ele não tinha desenvolvido como matemático. Então, ele tem esse conhecimento que está dormitando, que é latente nele, e os
espíritos superiores podem utilizar, por exemplo, esses conhecimentos para darem uma comunicação no campo, né, da matemática, porque essa pessoa poderia, ao invés de matemática, ter sido um médico, né, e eles utilizarem esse conhecimento da medicina para darem alguma mensagem relativa, né, à saúde, à medicina. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito por uma faculdade peculiar à essência mesma do espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhe corresponda, e isto quer o médium seja intuitivo, seja semi-mecânico ou inteiramente mecânico. Então, quando eles encontram, né, um espírito que já tem essas possibilidades, e essa comunicação é espírito para espírito, né? É algo que é inerente ao espírito. Eles não precisam se esforçar, né, fazer traduções, senão a coisa fica muito penosa. É como se eles estivessem ditando letra a letra, palavra a palavra, né, para aquela pessoa, por exemplo, que está sendo alfabetizada. É muito mais fácil você ditar uma carta, um conteúdo para quem já seja letrado, do que uma pessoa que está ali iniciando o beabá. Essa razão, porque seja qual for a diversidade dos espíritos que se comunicam com o médium, os ditados que este obtém, embora procedendo de espíritos diferentes, trazem quanto à forma e ao colorido o cunho que lhe é pessoal. Com efeito, se bem o pensamento lhe seja de todo estranho, se bem um assunto esteja fora do âmbito em que ele habitualmente se move, se bem o que nós queremos dizer não provenha dele, nem por isso deixa o médium de exercer influência no tocante à forma, pelas qualidades e propriedades inerentes à sua individualidade. Então, cada antena é uma antena, cada antena tem uma potencialidade. Tem antena que tem condições de captar melhor e de irradiar melhor do que outras, né? Então, somos todos antenas com as nossas possibilidades. E o médium ele vai sempre vestir, né, aquela mensagem com os tecidos que ele disponha, né? Ele só tem linho, ele não tem seda, então ele vai pegar aquele vestido que mandaram ele fazer e vai fazer um vestido de linho, né? E, muito embora, se ele tivesse seda, ele poderia ter feito um vestido de seda, mas é o mesmo vestido, né? Feitos com tessituras diferentes, com sutilezas, né? Mas é o mesmo vestido, né? A mesma obra, né? Apresentada com materiais diferentes, mais grosseiros, vamos assim dizer. É exatamente como quando observais panoramas diversos, com lentes matizadas, verdes, brancas ou azuis, embora os panoramas ou objetos observados sejam inteiramente opostos e independentes em absoluto uns dos outros, não deixam por isso de afetar uma tonalidade que provém das cores das lentes. Ou melhor, comparemos os médiuns a estes bocais cheios de líquidos coloridos e transparentes que se veem nos mostruários dos laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como luzes que clareiam certos panoramas morais, filosóficos internos através dos médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que os nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem facetados, mais ou menos transparentes, isto é, de médiuns mais ou menos inteligentes, só chegam aos objetos que desejamos iluminar, tomando a coloração, ou melhor, a forma de dizer própria e particular desses médiuns. Então, essa analogia que eles fazem é muito interessante. É como se uma luz estivesse passando por um vidro, cheio de um determinado líquido, de uma determinada coloração, e de uma forma, um mais fino, mais delgado, mais grosso, enfim. A luz passando por esse vidro, ela vai iluminar
um objeto que esteja atrás desse vidro de uma forma totalmente diferente, dependendo do vidro, né? Se eu pego aquele mesmo vidro, boto uma outra coloração, aquele objeto ele vai se iluminar com uma outra coloração, porque aquele vidro ele está emprestando àquela luz uma qualidade que é sua, de modificar, né? De refratar, de traduzir essa luz. Enfim, para terminar com uma última comparação, nós, os espíritos, somos quais compositores de músicas, que hão composto ou querem improvisar uma área e que só têm à mão um piano, um violino, uma flauta, um fagote ou uma gaita de 10 centavos. É incontestável que com o piano, o violino ou a flauta executaremos a nossa composição de modo muito compreensível para os ouvintes. Se bem sejam muito diferentes uns dos outros, os sons produzidos pelo piano, pelo fagote ou pela clarineta, nem por isso ela deixará de ser idêntica em qualquer desses instrumentos, abstração feita dos matizes de som. Mas se só tivermos à nossa disposição uma gaita de 10 centavos, aí está para nós a dificuldade. Então eu trouxe uma ilustração do que seria uma gaitinha, né? De 10 centavos, uma gaita simplória. Imagina, né? Eu estou transmitindo um concerto, né? De um grande músico e eu tenho um piano, né? Para demonstrar, né? Então fica fácil, né? Tem ali o piano, tem as notas todas, é um instrumento complexo, eu vou transmitir aquela obra musical com perfeição, com maestria. Agora imagina, né? E isso ele fala, que se for com violino, se for com fagote, com uma clareta, que são instrumentos complexos que têm essa gama de notas para poder traduzir aquela obra musical, é uma coisa. Agora imagina ter uma gaitinha sem vergonha dessa, né? E você ter que demonstrar, falar, tem uma música aqui muito interessante de Mozart, e tocar Mozart nessa gaitinha de 10 centavos, né? Não vai ser para conseguir uns acordezinhos ali, mas evidentemente que vai ficar muito prejudicado, né? Então essa analogia que ele faz ali. Efetivamente, quando somos obrigados a servir-nos de médiuns pouco adiantados, muito mais longo e penoso se torna o nosso trabalho, porque nos vemos forçados a lançar mão de formas incompletas, o que é para nós, uma complicação, pois somos constrangidos a decompor os nossos pensamentos e a ditar palavra por palavra, letra por letra, constituindo isso uma fadiga e um aborrecimento, assim como um entrave real à presteza e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Então, a analogia, né, da gaitinha, ela é perfeita, né? Então é uma dificuldade, né? Você trabalhar com um médium perfeito, um espírito, imagina, um espírito superior dando uma mensagem de cunho religioso, filosófico, científico, para uma pessoa que não tem a menor condição, né, nem intelectual, não tem nem essas potencialidades dormitando latentes, e vai ter que ele vai conseguir, pode até conseguir uma letra por letra, né? Isso é uma dificuldade e não tem nenhuma necessidade, já que ele tem, né, que ele pode ter à sua disposição médiuns que estejam mais desenvolvidos. Por isso é que gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. Porque então o nosso perispírito, atuando sobre o daquele a quem mediunizamos, nada mais tem que fazer senão impulsionar a mão que nos serve de lapiseira ou caneta, enquanto que com os médios insuficientes somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas, isto é, formando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. É por estas razões que, de preferência, nós nos dirigimos
para a divulgação do espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas e escreventes, as classes cultas e instruídas, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. Então, por que eles se dirigiam, né, a essas classes mais cultas? Porque eles poderiam, né, é mais fácil, eles poderiam traduzir, muito embora essas classes fossem mais rebeldes, mais imorais, mas o que importa era que a comunicação se daria, né? A escrita sairia mais fácil do que você pegar um indivíduo, não é, que fosse inculto para dar essa manifestação. É que assim como deixamos hoje aos espíritos galhofeiros e poucos adiantados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que nos fornece, e isto à sua revelia. É como se lhe tomássemos a bolsa, as somas que ele aí possa ter, e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Então eles pegam aquela aparelhagem mediúnica, o cabedal de conhecimento que os médiuns têm, né, e está ali, é a ferramenta que tem à disposição, e eles vão organizar aquilo aí da maneira que lhes convenha, que lhes seja mais fácil. Mas quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, bom reflitar nisso seriamente, a fim de nos fazer, com método, as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem, e não só é difícil, como também penoso se nos torna mover-nos no Dédalo, ou seja, no labirinto, né? Dédalo é aquele personagem da mitologia, né, grega, que teria construído o labirinto para o rei Minos, né? Daí vem, né, Dédalo ser sinônimo de labirinto. Os vossos pensamentos. Então, para o espírito é muito complicado, né? A nossa casa mental está num caos, está numa desordem, né? É como se estivesse acessando ali um arquivo com pastas que estão todas bagunçadas. Então, para eles é difícil, né? Organizar isso. Então, eles pedem, né, que quando forem perguntas, pensem bem, né, nas perguntas que vão fazer, porque quem vai responder, né, apesar de ser o espírito, mas ele vai precisar do cabedal, do cérebro daquele médium. Então, vai dar trabalho. Então, tem que ser uma coisa pensada. E olha que interessante que eles falam. Quando seja um terceiro que nos haja de interrogar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque então nós outros teremos mais facilidade de responder por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Quem conheceu o altivo, né, quem era íntimo do altivo, sabia que ele estudava, né, nos seus momentos de lazer, né, de descanso, ele estudava bulas de remédio. Né? Por quê? Para facilitar o trabalho do seu mentor, do Dr. Hermann, né, que utilizava a casa mental do altivo, né, para expressar ali, para dar as suas receitas. Então, tinham termos que ele precisava colocar, né, princípios ativos que ele precisava colocar, e se o altivo não conhecesse, ia ficar muito difícil. Né? Agora, o altivo, já conhecendo de antemão o princípio ativo de algumas substâncias, já facilitava, né, sobremaneira a comunicação
não é do seu mentor espiritual, que já tinha, olha só, já tinha um mentor espiritual do altivo, já tinha, evidentemente, afinidade com ele, mas o altivo não tinha no seu cabedal de conhecimento uma substância nova, por exemplo, né, que o mentor dele precisava receitar. Então, por isso que ele estudava. Sem dúvida, podemos falar de matemáticas servindo-nos de um médium a quem estas sejam absolutamente estranhas. Porém, quase sempre, o espírito desse médium possui em estado latente conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde ou contrário a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana. Então, nós já trazemos, né? Nós já temos ali aquele conhecimento adquirido, aquele cabedal de conhecimento. Tem pessoas que têm uma facilidade incrível para aprender línguas novas, né? Mas por quê? Porque ela já tinha a matriz, ela já tinha esse conhecimento adquirido, né? Minha filha, eu paguei um cursinho, um Wizard, né? Um curso normal, ela nunca fez imersão, e minha filha fala inglês, assim, as pessoas ficam impressionadas no trabalho dela, porque ela fala um inglês muito bem, compreende muito bem, né? E só fez o Wizard, né? No Meyer, que eu tinha condições de pagar para ela. Eu, no entanto, a minha vida inteira eu estudei inglês porque a minha profissão exigia, né? Eu lia muito livro técnico. Então, o máximo que eu consegui tirar do inglês foi isso, foi ler livros técnicos, porque eu tenho uma dificuldade incrível de entender, de compreender, né, o que um nativo está falando e de me expressar naquele sotaque, né? O meu inglês enfim, embora eu tenha um conhecimento, tinha, né, porque agora também já não utilizo há muito tempo, já se acaba esquecendo, mas eu tinha um conhecimento técnico, de leitura técnica, principalmente no campo da informática, muito bom, porque eu lia muito, né? Eu tinha que ler muito manual em inglês, mas falar mesmo, eu falo básico, né? Aquela coisinha, eu me viro, né? Vamos assim dizer. E estudei muito mais nessa encarnação do que a minha filha, com certeza, né? Finalmente, ainda temos como meio penoso de elaboração, para ser usado com médios completamente estranhos ao assunto de que se trate, o da reunião das letras e das palavras uma a uma, como em tipografia. Então é muito mais penoso, né, quando esse médium não apresenta esse cabedal de conhecimentos. Conforme acima dissemos, os espíritos não precisam vestir seus pensamentos. Eles os percebem e os transmitem reciprocamente pelo só fato de os pensamentos existirem neles. Os seres corpóreos, ao contrário, só podem perceber os pensamentos quando são revestidos, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para perceberdes, mesmo mentalmente, as ideias, nenhuma forma visível, tangível nos é necessária a nós. Então, nós precisamos da palavra, da comunicação. Não é? A palavra, ela transmite para nós uma ideia. Não é? O que é falar? É transmissão de ideias, de pensamentos. Eu não consigo irradiar meu pensamento, né? Eu sou um ser encarnado, então, enquanto encarnado, eu preciso da voz, do objeto fonador, eu preciso da audição para compreender, para captar, para decodificar. O meu cérebro decodifica aqueles sons, né? Eu aprendi desde pequenininho lá, formando as letras, por analogia, vendo, pegando, tateando o que é uma banana, então eu tenho a ideia, né, do objeto quando eu quero me expressar. Eu quero aquela fruta, eu quero aquela banana. Eu preciso falar, eu não chego num restaurante, vou pedir uma banana, eu só vou ficar olhando para a cara do garçom e pensando, nós precisamos, né, para nos compreendermos, do som, né? Nós precisamos decodificar, não é, esses fonemas que representam ideias. Já o espírito, ele não tem a menor necessidade disso, ele irradia, né? Mas eles estão fora, eles são extracorpóreos, né? A fala, né? O som é algo puramente material. No plano espiritual não há necessidade disso,
né? Então, a comunicação pode se dar, né, nessa conceituação extracorpórea. Eu tive uma vez, né, não foi um sonho, né, foi um desdobramento, né, quando eu era adolescente, e que eu sei que era um desdobramento porque, diferentemente dos sonhos, eu tenho uns detalhes até hoje, né, muito vivos, né, de textura, né, de cores, de plantas e do sol. E eu tinha um encontro, né, minha mãe tinha desencarnado, e eu e meus irmãos menores, eles eram menores do que eu, eles eram crianças ainda, eu era pré-adolescente, nós estávamos numa colônia espiritual, né? Na época eu não sabia o que era aquilo, eu imaginava que era um clube, era semelhante a um clube, a um retiro, a um hospital que lembrava um clube. Muito tempo depois é que eu fui descobrir o que era uma colônia espiritual. Então minha mãe estava num determinado local que tinha bancos para sentar, alamedas, como se fosse assim um jardim botânico. Nós entrávamos dentro, conhecíamos um prédio, eu me lembro perfeitamente dos detalhes de portas de vidro que se abriam e aquilo encantava a gente ficava olhando e vendo, achando aquilo muito interessante. Na época aquilo não existia ainda, né? E eu me lembro perfeitamente de diálogos com a minha mãe, que ela estava conversando com os meus irmãos menores, né? E eu estava ali vendo, prestando atenção no movimento, em um senhor que estava no banco do lado, me lembro perfeitamente disso, ele estava aguardando alguém, e eu sabia que ele estava aguardando alguém, muito embora ninguém tenha me dito nada, né? Mas eu sabia que ele estava aguardando alguém próximo a ele, uma visita, né? E a minha mãe falando ali, o tempo, eu sabia que o tempo do encontro estava terminando, ela ainda não tinha falado comigo, eu senti uma certa agonia, ela simplesmente virou para mim, assim, desviou olhar para mim e veio como se fosse um lote de informações, né? Como se estivesse sendo baixado uma série de informações, assim, quase que instantaneamente. Então minha mãe não foi interessante isso, né? Depois que eu fui compreender também, né, com o conhecimento do espiritismo, que aquilo ali tinha sido uma forma de comunicação via pensamento. Então ela transmitiu para mim ideias, pensamentos, e eu compreendi perfeitamente tudo num tempo muito pequeno, né? E eu compreendia perfeitamente o que ela queria me falar. Então foi uma experiência que só mais tarde eu pude compreender, né? Cada coisinha, cada peça ali foi se encaixando. E finalizando, nós temos essa nota. Esta análise do papel dos médiuns e dos processos pelos quais os espíritos se comunicam é tão clara quanto lógica. Dela decorre como princípio que o espírito aure não as suas ideias, porém os materiais de que necessita para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais rico em materiais for esse cérebro, tanto mais fácil será a comunicação. Quando o espírito se exprime no idioma familiar ao médium, encontra neste inteiramente formadas as palavras necessárias ao revestimento da ideia. Se o faz numa língua estranha ao médium, não encontra neste as palavras, mas apenas as letras. Por isso é que o espírito se vê obrigado a ditar, por assim dizer, letra a letra, tal como quem quisesse fazer que escrevesse alemão uma pessoa que desse idioma não conhecesse uma só palavra. Se o médium é analfabeto, nem mesmo as letras fornece ao espírito. Preciso se torna a este conduzir-lhe a mão, como se faz a uma criança que começa a aprender. Ainda maior dificuldade a vencer encontra aí o espírito. Estes fenômenos, pois, são possíveis e há deles numerosos exemplos. Compreende-se, no entanto, que semelhante maneira de proceder, pouco apropriada se mostra para comunicações extensas e rápidas, e que os espíritos hão de preferir os instrumentos de manejo mais fácil, ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados do ponto de vista deles. Se os que reclamam esses fenômenos como meio de se convencerem
estudassem previamente a teoria, haviam de saber em que condições excepcionais eles se produzem. Então é isso, meus amigos, chegamos ao final do estudo de hoje. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz.